Olá, uma boa tarde. É já este sábado que representantes das dioceses em Portugal se reúnem para a Assembleia Sinodal, fruto do caminho de 3 anos que a Igreja Católica fez e do impulso que a Conferência Episcopal Portuguesa quer dar, procurando que o documento final da Assembleia do Sínodo dos Bispos, concluído em outubro último, seja concretizado nas realidades locais. Olharemos para este encontro neste programa. Antes, convido a acompanhar outros temas da atualidade religiosa e também a caminhar neste jubileu do Ano Santo de 2025, na companhia do Cardeal Dom Manuel Clemente. A vivência do jubileu na Igreja Católica pautou o ritmo de celebrações em Roma e em toda a Igreja, como temos visto aqui no programa Eclésia, contando com a presença de Dom Manuel Clemente em cada semana. Muito boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Estamos agora a meados do século XV, não é? Exatamente a meio. Exatamente a meio. E que importância tem esta celebração jubilar? Tem muita importância. Estamos em 1450, o Papa é o Papa Nicolau V, e o Papa Nicolau V, a vários títulos, é assim o último Papa medieval e o primeiro Papa do Renascimento, porque nós já estamos nessa época que tem este nome do Renascimento. E isto é importante explicar porque que é isto de Renascimento, o que é que está a renascer, meados do século XV e com muita incidência, especialmente na Itália. Está a renascer, enfim, tudo aquilo que tinha pertencido ao mundo greco-romano, dos gregos e dos romanos, a sua literatura, a sua filosofia, a sua arte, enfim, tudo isso estava a renascer, a ser recuperado com muito interesse, com muito fôlego, e puxava muita atenção para essas realidades, digamos, humanas, não é? O que é que o homem, o que é que a humanidade tinha conseguido atingir nesses píncaros de sabedoria antiga e que estava a renascer. E renasciam outras coisas, também renascia aquela ideia das nações sob uma única autoridade, como tinha sido o Império, eram agora os Estados, e também por isso secundarizando o papel dos papas anteriores, que tinham sido, alguns deles, pelo menos os chefes da cristandade, assim, na sua totalidade, ou quase. Portanto, tudo isto estava a renascer. E é um tempo em que há coisas velhas e coisas novas misturadas e, às vezes, até em tensão, em conflito. Nós não nos podemos esquecer que aquilo que levou à prática dos jubileus, destes jubileus que estamos a falar, portanto, medievais e daí para diante, até à atualidade, era, sobretudo, uma motivação espiritual. Aquelas multidões que ocorriam a Roma com enormes dificuldades, por caminhos, sabe Deus, não é? E com tantos perigos que atravessavam, etc. Era realmente uma coisa muito perigosa a peregrinação, mas o que eles procuravam era estar bem com Deus, porque viviam muito na iminência do fim, quer dizer, tudo aquilo até ao século XIV, a peste negra, não é? Tudo isso nós falámos, as mortandades, isto era muito grave e muito imediato para muita gente, e portanto o que eles queriam era garantir a salvação da alma, como se costumava dizer, e pode-se continuar a dizer em certo sentido. Agora, com esta recuperação daquilo que a humanidade tinha feito, daquilo que a humanidade conseguia, das possibilidades de avançar quase só por si, como humanidade, estas motivações assim tão finais, tão escatológicas, para utilizar o termo religioso, ou seja, que tem a ver com a escatona, a realidade final, isto ficava assim um bocadinho na sombra para as elites, não digo para o conjunto da população, que continuava a fluir em Roma em grande número. Mas já havia aqui uma tensão acerca da oportunidade ou não oportunidade daquele tipo de manifestações, repito, para as elites intelectuais, ou seja, para uma minoria muito minoritária, mas que acaba por marcar a história, porque é que escreve, é que esculpe, é que pinta e é que fica, não é? Bem, e, no entanto, o jubileu chega no tempo do Papa Nicolau V, estamos em 1450, e tem todos aqueles elementos que faz parte o jubileu, portanto, a procura da indulgência, a peregrinação, a visita às basílicas, tudo isso continua presente, isso é, digamos assim, a essência dos jubileus católicos, e, nesse sentido, distinta do que era a velha doutrina, ou se quisermos a inspiração do jubileu bíblico, não é? Do Levítico 25, como tempo com uma grande dimensão social, de recuperação das famílias, da propriedade, etc. Isso fica assim bastante na sombra, porque a motivação é esta da salvação da alma, então espiritual. E, de qualquer maneira, o jubileu realiza-se,
repito, com muita afluência, de 1450 a Roma, vindo de muito lado, um pouco por toda a Europa, vem gente, e decorre normalmente, mas interrompido. Porquê? Por surtos de peste, que é um problema tremendo, porque Roma não tinha nenhuma capacidade de acolher, assim, dignamente e com meios suficientes, aquelas multidões que chegavam a todo lado. Naquela altura não havia propriamente uma cadeia de hotéis, havia algumas hospedarias que rapidamente ficavam lotadas, não tinha até a higiene pública, etc. Aquela multidão que afluía, e isso era muito propício à propagação de epidemias. E este jubileu, também este, porque os outros igualmente, mas este especialmente, do Nicolau V, foi assim atribulado por surtos de peste, e que obrigaram, olha, por exemplo, a transformar as igrejas também em hospitais, há muitas delas. Olha, destacou-se uma figura, há sempre uma outra figura que se destaca nestes jubileus, uma figura muito interessante, um santo, um franciscano, que foi canonizado, não demorou muito tempo, aliás, a ser canonizado, que é o São Diogo de Alcalá, porque estava em Roma e, enfim, desdobrou-se nesse cuidado com as pessoas que estavam doentes e algumas moribundas com a peste, não é? E no cuidado delas, com enorme heroicidade, ficou muito marcada essa figura do São Diogo de Alcalá, na sua presença em Roma, neste jubileu do Nicolau V, de 1450. Por outro lado, o mundo estava a alargar, porque com a expansão de portugueses, espanhóis, a expansão marítima, etc., ganhou-se uma outra dimensão do mundo que não se tinha na Idade Média, até aí não se tinha. Pensava-se que o mundo acabava aqui, onde nós estamos, nesta pontinha da Europa, e agora descobre-se que há mundos que constantemente são noticiados. Olha, chegámos aqui, chegámos mais além, encontramos estas espécies vegetais, encontramos estas qualidades de humanidade, encontramos isto, encontramos aquilo. Tudo isto é um turbilhão de motivações que está presente na consciência das pessoas, mais numas do que noutras, está claro, mas que fazem deste jubileu do Nicolau V, o jubileu de 1450, um jubileu de transição entre o mundo medieval e o mundo moderno. Há as duas coisas, não é? Também pela própria organização das datas jubilares? Sim, e aliás, a partir daqui que começam estas cadências que vêm até aos nossos dias, dos 25 a 25 anos. A partir daqui vai ser sempre assim. Quando se realizar, porque mais lá para diante veremos que houve alturas em que não houve condições para realizar um jubileu tal e qual, mas isso fica para depois, quando lá chegarmos. Agora é este 1450. Também nesse sentido do mundo do Renascimento, a recuperação dos edifícios começa com o Nicolau V e depois com os seus sucessores vão ser sempre papas muito construtores e reconstrutores. Em Roma, de igrejas, de palácios, etc. É este espírito que o Renascimento traz ao de cima e também está presente neste jubileu de 1450. E que fica essa cadência de jubileus também daí para cá, como referiu Dom Manuel Clemente e como vamos ver aqui ao longo das próximas semanas. Marcámos encontro então para de hoje a 8 dias, para um novo encontro com a história dos jubileus. O presépio também pode ter uma dimensão solidária e missionária. Foi o que aconteceu com os combonianos em Viseu. São 430 presépios de todo o mundo. Estiveram expostos no Seminário das Missões em Viseu e retratam também a presença missionária dos combonianos nas diversas partes do mundo. A exposição é possível pela dedicação voluntária de alguns, como é o caso de Felicidade Alves, que não esconde o seu gosto pelo presépio. Este gosto é porque eu gosto muito de presépios, mas também, independentemente de tudo, gosto muito de crianças e como normalmente há sempre um projeto associado a crianças, o que nos faz mesmo, a mim e a uma outra amiga que não pôde estar hoje, a Isabel Delgado, o que nos faz mesmo fazer com bastante gosto, não só os presépios para que as crianças e os adultos possam ver, mas também para podermos angariar os fundos para as crianças que precisam da nossa ajuda. Esta exposição tem uma dimensão solidária
através de diversos produtos que geram receitas para auxílio de algumas causas. As vendas têm uma venda solidária, que são artigos que são feitos por pessoas também voluntárias que oferecem todo o produto da venda, todo o dinheiro da venda vai para esse projeto desse ano que é encaminhado mesmo para esse projeto. Os presépios são ofertas de famílias amigas, outros são trazidos pelos combonianos das suas terras de missão. Agrupam-se nesta casa que, em tempos, teve a tradição dos presépios animados. Esta casa foi construída pelos irmãos combonianos, artistas, que nos anos 50 começaram a desenvolver os presépios em movimento, que cativou o imaginário das beiras. As pessoas vinham e este bichinho continua ainda vivo nas nossas veias hoje. O presépio diz muito às crianças e diz muito aos adultos. Nós vivemos de uma imagem exterior do vazio, mas o presépio acho que tem uma magia que não se perde, nunca. Pode estar um bocadinho ténue, mas o presépio cativa o imaginário das crianças e adultos. Estes presépios também falam pelos materiais em que são feitos. Eles denunciam as suas proveniências. Um bocadinho inédito, se quiserem ver, do material desde a casca da bananeira, do coco, até a bolota, a cortiça, a madeira, muito reciclável, porque nós estamos nessa onda do reciclar. Temos colaboradores que fazem presépios para a exposição e não é material comprado, é material apanhado na floresta, recolhido e que depois é trabalhado para apresentar aqui. Mas esta exposição de presépios quer ser também uma pedagogia de Natal para as crianças que por aqui passam. As crianças passam, gostam de ver, até de tocar e de contemplar este cantinho que nos dá muita satisfação de ver que as crianças ainda não perderam esse encanto do Natal. E perante tanta diversidade de presépios, o padre Luís Filipe Dias recusa avançar com uma preferência. É um risco muito grande, eu não vou destacar nenhum, porque eles são todos bonitos, diferentes, encantadores. É uma variedade enorme de culturas e de povos que estão aqui, materiais diversos, e chamar a atenção de um ou de outro seria pecado. Eu não quero cometer esse pecado. Aos visitantes era pedida a contribuição simbólica de €1 para a causa solidária deste ano. Nós somos missionários, temos sempre uma necessidade premente, e este ano é para a África, Quênia, norte do Quênia, Marsabit, onde o acesso à escola não é para todos, principalmente para as meninas, e nós temos este projeto em mãos. Todos os nossos recursos serão canalizados para esse projeto, para uma escola rural, para que as meninas possam ter acesso à escola. Como é que adquirem esses fundos? Há da generosidade muita gente que passa por aqui e que vai dizendo sim às nossas propostas. O Natal solidário e missionário nestes presépios que trazem a cultura dos 4 cantos do mundo. Mais informação em agência.eclésia.pt. Recebemos agora o Padre Manuel Barbosa, ele que é secretário da Conferência Episcopal Portuguesa, acompanhado por Anabela Sousa, da equipa sinodal deste mesmo organismo, da Conferência Episcopal Portuguesa. Saúdo a ambos, obrigada por estarem na nossa companhia. Padre Manuel Barbosa, que modelo é que vai orientar esta Assembleia Sinodal apresentada pela Conferência Episcopal Portuguesa? Este encontro sinodal do próximo sábado é um encontro que vai decorrer no modelo sinodal. Haverá naturalmente uma introdução para apresentar brevemente o documento final do sínodo e depois será trabalhado em grupos de reflexão e em particular também num momento do dia, um momento mais longo, em grupos em método sinodal, com as rondas na escuta do Espírito e também da escuta uns dos outros. Tal e qual como se quis fazer ao longo de todo o processo. Sim, como se tem feito, e muitas dioceses já o fazem, organismos. É um método que não é novo, mas o Papa Francisco e o Sínodo relançou e que procura que nós escutemos outros e o Espírito
para depois assumirmos algumas conclusões e concretizações deste mesmo sínodo nas dioceses. Espera-se a representação de todas as dioceses portuguesas, concretamente através das suas equipas sinodais e dos conselhos pastorais, concretamente o Conselho Pastoral das dioceses que estarão presentes. Sim, são convidados para este encontro, é o que disse, portanto, das equipas sinodais, os conselhos pastorais dioceses, estarão todas as dioceses, temos inscritas 280 pessoas, incluindo 25, 26 bispos, que estarão também presentes, e trabalharemos todos em conjunto neste método sinodal. Pergunto, Padre Barbosa, há de alguma forma uma estratégia ao querer-se convocar primeiro as equipas que nas dioceses foram fazendo este caminho, assim como os conselhos pastorais, é juntando novamente estas pessoas que sai de alguma forma o pontapé de saída, digamos, para este caminho, agora a implementar o documento em Portugal? Sim, a estratégia é que sejam aqueles que estão nas dioceses, as equipas sinodais e os próprios conselhos pastorais, que lideram um bocadinho todo este caminho nas dioceses, com os seus bispos, naturalmente, e que depois seja replicado depois em todos os organismos da diocese. Por exemplo, que sejam constituídos conselhos pastorais em todas as paróquias. Pode ser só como exemplo deste caminho que é feito. Que não seja um evento, enfim, que aparece e vamos realizarmos e fica acabado, mas que seja um acontecimento que vai continuar e depois também nas dioceses e também nos grupos e a nível também da Conferência Episcopal. Anabela Sousa integrou esta equipa sinodal da Conferência Episcopal Portuguesa, acompanhando todo o processo de 3 anos, quer no devolver os documentos que vinham de Roma para as dioceses, quer na recolha também da realidade que se ia auscultando. Pergunto-lhe, Anabela, entre o documento que foi apresentando a realidade portuguesa em confronto com este documento final, que veio como súmula do sínodo, que foi apresentado também como magistério pontifício, que desafios é que se apresentam à realidade portuguesa, tendo em conta também este documento final que nos é dado agora? Seria fácil nós dizermos que desafios é que se apresentam. Claro que o documento final traduz também muitas daquelas que são os ecos, e muitos daqueles que são os ecos das dioceses e que foram chegando quer no primeiro, quer no segundo relatório que enviámos para Roma. Agora, seria muito fácil nós apontarmos desde já os desafios, mas o desafio é precisamente esse, é que no próximo encontro de sábado, que sejam as dioceses, os membros das equipas sinodais a dizerem que desafios é que vamos efetivamente concretizar em cada uma das realidades locais. Pergunto-te se entre a vontade expressa de muitos quererem mudanças já muito rápidas e outros apontarem para a necessidade paulatina de se irem percebendo quais são as mudanças a implementar, pergunto se podemos correr o risco de ter aqui um caminho estéril que assenta mais na reflexão e que depois seja pouco operativo. Esse é sempre um dos receios, não é? É passar do papel à prática. Aqui, o que é importante, de facto, é a escuta atenta do espírito, o diálogo uns com os outros e depois isto é um processo, não é? Portanto, tem várias fases e vamos ter, efetivamente, que ter alguma calma, alguma tranquilidade para implementar todas as mudanças no horizonte da renovação que se pretende para a Igreja. Creio que estéril, não, porque já há mudanças que se têm vindo a traduzir, mesmo desde o início do processo, não é? E isso sente-se no seio das comunidades. E a Assembleia pode ser ocasião também para partilhar essas mudanças? Exatamente. Esse é o objetivo principal, é que na escuta atenta do espírito e uns dos outros, todos convocados, enfim, são bispos, padres, leigos, todos na diversidade das suas vocações, ministérios, possamos partilhar aquilo que são as realidades das nossas dioceses e depois sair dali com objetivos comuns para a Igreja em Portugal. Creio que será sempre também um caminho formativo, pergunto-vos, até porque durante 3 anos, neste processo que fomos acompanhando, houve diferentes participações, umas mais comprometidas, outras mais a assistir. Portanto, mesmo ao longo de todo este processo de implementação, será sempre um processo formativo a propor? Sim, posso dizer que sim. A formação é uma base de tudo, uma formação que passa precisamente pelo próprio encontro das pessoas, na reflexão que leva sempre, como disse a Anabela, que leva ao compromisso, que leva à própria ação. E essa formação continua. Para dar um exemplo muito simples, o documento final tem 10 grupos de trabalho que ainda continuam a trabalhar durante 2025 de temas, alguns daquelas ditas questões fracturantes. Eu não gostaria de usar essa expressão, mas pronto, para simplificar. E esse processo continua. Portanto, é um processo a fazer que a recepção do sínodo
ainda leva tempo. O processo não é lento, é o processo que é urgente e tem que ser feito respeitando naturalmente a variedade das próprias... Mas o processo formativo é importantíssimo e está presente no documento final. Um processo que está a acontecer, e pergunto-lhe, Padre Manuel Barbosa, que não será engolido pela celebração do jubileu? Pois espero que não. Antes, o jubileu acho que vem dar uma aportação importante para o processo sinodal. Pode haver algum receio que tantos eventos jubilares que, desculpem, abafem todo este processo sinodal. Não, é por isso que nós temos que continuar este processo sinodal e, nesse processo sinodal, celebrar este grande acontecimento que é o Jubileu 2025. O processo sinodal pode também ser um sinal da celebração do próprio jubileu. E tem que estar bem presente. Voltando a este programa, a este encontro, já no próximo sábado, Padre Manuel Barbosa tem indicação que será aberto também à comunicação social a partir de uma certa altura para se poder, de alguma forma, partilhar mais amplamente as conclusões a que os participantes da Assembleia irão chegar. Mas não convidamos a comunicação social para todo o dia, porque é um processo de reflexão em grupos, etc. Mas a partir da parte final das 4 da tarde até às 5h30, a comunicação social poderá estar presente e ter a oportunidade também no final de dialogar com aqueles que achar bem. Em concreto, estará lá o Presidente da Conferência Episcopal, Dom José Ornelas, e também o Vice-Presidente, Dom Virgílio Antunes, e também outros disponíveis, naturalmente. Sim. Padre Manuel Barbosa e Anabela Sousa, muitíssimo obrigada por terem estado connosco. Acompanharemos, claro, esta Assembleia também a partir do portal de informação da Agência Eclésia. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada a si também, que se mantém desse lado. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2, pelo mesmo horário. Sempre atualizado está o portal de informação agência.eclésia.pt. Desejamos-lhe uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.